Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha da live do dia 13 de fevereiro de 2025. Volume 34, trecho 30. Conforme a criatura dá a sua vontade a Deus, assim Deus adquire seus direitos sobre ela. Como vêm formados 3 muros de fortaleza para não deixá-la sair de dentro do Fiat. A minha intenção agora é de partilhar o que foi trazido de luz, de conhecimento, de verdade, nessa última live do dia 13 de fevereiro. Né? A minha intenção é fazer com que a divina vontade seja conhecida, é fazer com que mais vídeos, né, sejam colocados no canal, porque quanto mais vídeos tiverem, mais o YouTube vai recomendar o canal e mais pessoas vão ter acesso a esses conhecimentos. E as pessoas ouvindo falar da divina vontade, quando elas um dia, né, não sei se antes ou depois, quando o reino da divina vontade for estabelecido aqui na Terra e as pessoas, né, ouvirem falar, né, Jesus, ele, não sei, no momento do aviso, ele iluminar a mente das pessoas, elas vão lembrar que um dia elas ouviram falar da divina vontade e elas vão se lembrando, elas vão vai ter uma confirmação para elas de que aquilo ali é verdade, que aquilo ali é real, que aquilo ali é possível. Então, é por esse motivo, né, essa minha reta intenção de fazer a divina vontade, ser conhecida, trabalhar, né, me sacrificar mais, me doar mais para produzir mais conteúdo para ser colocado no canal, porque é a forma que mais alcança as pessoas, é o YouTube. As pessoas hoje estão muito conectadas no YouTube e uma hora ou outra vai chegar até aquelas que a divina vontade quer alcançar. Foi muito interessante nessa live que teve algo novo, né, que é o uso, né, da inteligência artificial para elaborar uma espécie de um resumo, né, para nos guiar na nossa meditação, que nós deveríamos fazer para nos preparar para na live podermos, né, partilhar do que nós entendemos. E foi muito bom isso, porque ficou muito claro, né, a inteligência artificial baseada no texto que foi colocado ali nos textos, né, mais de um texto, sobre o livro do céu, sobre, também foi retirado de materiais também sobre a divina vontade, de sacerdotes, né, que já fizeram tese a respeito. Então, facilitou muito, porque esmiuçou muito, né, ficou muito mais claro tudo aquilo que já é claro no livro do céu, mas ele, fez com que, ampliasse, assim, a nossa visão a respeito de tudo que estava ali naquele trecho do livro do céu, que já é maravilhoso por si só. E e começando, né, a meditação, a partilha aqui sobre o que a inteligência artificial trouxe, né, a respeito do que estava no texto original, né, que do volume 30, né, ele fala que a vontade de Deus, ela é como um tesouro precioso, e que
quando a gente guarda no nosso coração essa vontade, né, quando nós doamos a nossa vontade, nós formamos um vínculo indissolúvel, né, entre Criador e criatura, e que não podemos mais deixar de permanecer sobre essa proteção e esse cuidado de Deus. Quando nós compreendemos, né, que a divina vontade faz com que a criatura retorne à ordem, porque a criatura está totalmente desordenada. E a criatura, né, compreendendo isso e desejando viver, né, nessa indissolubilidade, né, dessa inseparabilidade com Deus, né, ela vai permanecer sob a proteção de Deus, o cuidado de Deus. E para que isso aconteça, a partir do momento que a criatura ela faz a consagração, né, doando a vontade dela para Deus, ela não tem mais vontade, ela perde o direito de ter vontade própria, para passar a ter vontade só para ter a vontade de Deus reinando na vida da criatura. E quando essa consagração é feita, ele garante essa permanência através desses muros que ele diz no trecho, né, que são muros de proteção. E né, sobre a vontade divina, impedindo a criatura sair desse estado de graça. E esses muros simbolizam essa proteção divina, é o meio pelo qual Deus assegura que a alma permaneça unida a Ele. E depois vai explicar, né, quais são esses 3 muros, né, que na meditação da Liliane, né, na compreensão da Liliane, que estava participando da live, ela compreendeu que esses 3 muros são os 3 fiates: o fiat da criação, o fiat da redenção e o fiat da santificação, mas só que numa ordem inversa, assim, né? O primeiro está como o fiat da santificação, né? O primeiro muro, né? Que exemplifica ali no texto, que é esse primeiro muro de proteção, é o muro da luz, né? A iluminação, né? Que o Espírito Santo traz, que é o conhecimento dessas verdades. E é o conhecimento que é o mais importante, por isso que ele vem primeiro, porque a criação nós já compreendemos, a redenção nós já compreendemos e já aceitamos e já vivemos. Mas o fiat principal, que é o da santificação, é o que está acontecendo neste momento com todos aqueles que estão tomando conhecimento dessas verdades e estão, né, desejosos de viver, né, dessa santidade divina, né, que é esse dom de viver no querer divino, voltar a essa ordem pela qual a criatura foi criada e que ela, né, saiu quando desejou viver, né, por si própria, fazer a sua própria vontade, tomar suas próprias decisões sem Deus. Então se afastou, se retirou deste dom de Deus que ele havia dado ao homem quando o criou, para que vivesse nessa indissolubilidade, né, nessa inseparabilidade dele, né? O homem não se separaria jamais de Deus se ele não tivesse, né, escolhido conhecer o bem e o mal, né, ser como Deus. Ele quis mais do que ele já tinha, né? Ele foi egoísta ao pensar em si, né? Ele quis ser como Deus para ter todo o conhecimento, tudo que ele tinha não bastava para ele, ele queria mais. E o homem está muito pior do que isso hoje em dia, mas porque está desordenado, né? A ordem foi quebrada, foi interrompida, mas não perdida, né? Essa ordem ela pode voltar a acontecer quando a criatura desejar viver, né, na divina vontade, quando ela desejar, quando ela compreender que essa é a única forma, né, de viver, porque nós somos criados para isso. E, e a criatura, nós vamos falar, né, durante a live, né, sobre o purgatório, né, que a criatura que não compreende isso aqui na Terra, ela vai ter que compreender no purgatório e vai sofrer muito mais lá, porque
é muito mais doloroso lá do que aqui, porque aqui a gente ainda pode mudar, né? Aqui a gente pode ainda ter essa compreensão, né? Enquanto nós estamos aqui, nós vamos, à medida que nós vamos lendo o livro do céu, guiados, né, por uma pessoa, né, que é a cabeça dessa missão, que é a Aline, né, que Deus escolheu para nos ajudar nessa caminhada, para estar à frente, nos guiando, nos orientando. Quando nós temos esse auxílio, Jesus vai nos mostrando através dela tudo aquilo que a gente precisa fazer para nos purificar, né, para passar por essa purificação aqui na Terra, né, tudo que a gente precisa morrer para de desapegos, né, de paixões, de vícios, de tudo quanto é entulho que impede, né, que Jesus venha morar dentro de nós, porque para isso que nós somos criados, para ser a morada dele. E quando nós estamos cheios de nós mesmos, não tem espaço para ele. Ele nos criou vazios, ele nos criou ocos para ele poder viver dentro de nós. E nós temos essa conexão com ele, né, essa unidade com ele, para poder viver uma vida de harmonia, de paz, né, orientados por Ele, né, Ele que vai nos guiar em todos os passos, em tudo que fizermos. Não perderemos a nossa liberdade, mas é a verdadeira liberdade, né, de fazer tudo por amor, né, é assim que viveríamos. E, e a criatura que não quiser ou não chegará a ela ter esse conhecimento, porque ela está muito preocupada com as coisas do mundo, ela está muito atenta a tudo que está acontecendo no mundo e não quer parar para prestar atenção nas coisas de Deus, ela vai ter que passar por essa purificação no purgatório. Mas se ela, ao contrário, ela quiser conhecer essas verdades, quiser receber esse dom, quiser viver nessa unidade com Deus, é possível aqui na Terra. Então ela vai passar por essa purificação aqui na Terra, né, corrigindo aos poucos, né? Jesus vai mostrando, ela vai consertando tudo, porque quando ela morrer, ela já vai ter purificado tudo que ela precisa para poder ir direto para o céu, porque à medida que ela se purificar e tiver essa união com Deus, Deus vai passar a habitar dentro dela. É Ele que vai viver nela, não é mais ela que vai viver. E aí a alma, né, possuída por Deus, vai direto para o céu, não tem por que passar pelo purgatório, se é Jesus que vai estar vivendo ali, dentro daquela criatura. Então é muito grandioso isso que Jesus, né, nos traz através desse livro que a Luísa Picarreta, né, foi a primeira a receber esse dom. Ela deixou tudo escrito como não só um diário, mas um manual, né, de como viver nessa vontade divina, mas com a orientação de uma pessoa que tem a infusão do Espírito Santo, né? Ela consegue ter esse dom de efusão, de compreender, né, com mais clareza qual é a vontade de Deus para nos orientar, fica muito mais fácil. Então nós não podemos perder isso, né? Porque é muito grande demais. E, e, é, e é a vontade de Deus, né? Que as criaturas voltem para essa ordem. Então, se é a vontade dele, é o que há de melhor, não há dúvida. E esse primeiro livro, né, conforme a inteligência artificial está explicando aqui, com base no texto do volume 30, essa luz divina, né, que é o primeiro muro de proteção, ela faz com que a alma fique ofuscada, né, para qualquer tentativa de afastamento, né, da vontade divina. Por exemplo, um pensamento, né, se a pessoa ela começar a ter pensamentos de dúvida, né, se realmente é a vontade de Deus, se realmente, né, a Luísa viveu mesmo na divina vontade, se o que está escrito ali é realmente Jesus que ditou para ela, né,
que guiou ela para escrever. Então, se tiver qualquer dúvida, assim, né, e a criatura já está há algum tempo, já fez a consagração na a divina vontade, se ela tiver, né, mesmo compreendendo, mas tiver alguma dúvida, esse muro de luz, né, vai ofuscar a alma e vai fazer com que impeça, né, ela de sair, né, da divina vontade. Ela não vai conseguir, porque um pensamento não vai atrapalhar a vontade da criatura de viver na divina vontade. Então, essa luz divina vai trazer para ela, se ela buscar, né, junto com Jesus, tentar entender, né, tentar esclarecer essas dúvidas, seja sozinha, conversando com Jesus, seja buscando a ajuda de alguém do grupo, seja buscando a ajuda da Aline, se ela conseguir compreender, né, esclarecer essas dúvidas e ficar certo para ela, né, que aquilo é a verdade. Então, essa luz que ela recebeu de entendimento vai impedir ela de sair da divina vontade. E ela vai ser guiada de novo ao caminho certo, que é continuar a viver na divina vontade, continuar fazendo os atos, né, todos aqueles que Jesus quer realizar através dela. O segundo muro, né, ele nos remete aos sofrimentos da humanidade de Jesus, os sacrifícios dele durante a vida dele aqui na terra, as suas lágrimas, as suas chagas, o seu sangue, né, tudo isso, as suas palavras, tudo isso faz com que a pessoa, né, ah, ao querer ficar com esses pensamentos, né, se ela está ou não na divina vontade, se realmente é isso que ela deve fazer, quando ela lembrar de tudo que Jesus passou por amor à humanidade, tudo que ele sofreu, porque no livro do céu nós entendemos que a redenção de Jesus não foi só para, né, nos religar ao céu, né? Não foi só para perdoar os nossos pecados, foi para trazer o dom da divina vontade, né? Que não poderia ter sido trazido naquele momento, mas Jesus constantemente falava: Eu vim para fazer a vontade do Pai. Então ele já estava, né, predizendo, né, pelo motivo pelo qual ele veio. Ele veio para nos ensinar a fazer a vontade do Pai, a viver a vontade do Pai, porque é o que ele estava fazendo, vivendo a vontade de Deus na humanidade dele. Então, quando nós nos lembramos disso, nós voltamos, né, ao caminho, porque nós compreendemos que a razão, né, de Jesus ter vindo, passar por tudo que ele passou, foi para trazer esse dom. Então, por que que eu vou querer sair dele, né? Se Jesus sofreu tudo aquilo para que eu pudesse hoje, né, ter esse conhecimento, por que que eu vou querer sair? E aí eu retorno ao caminho. E o terceiro muro, né, que é a criação, que que a alma, ela vai olhar para tudo que Deus criou, o sol, o vento, os animais, né? Todas as criaturas, elas prestam homenagem a Deus. Tudo que foi criado, exceção do homem, vivem na divina vontade, né? Como a Aline deu um exemplo muito bom na live, quando ela olha para o cachorrinho dela e vê que o cachorrinho dela vive na divina vontade, ela não vai, eh, ela pensa, se ele vive na divina vontade, eu também vou viver na divina vontade, né? Porque foi para isso que Deus nos criou. Então, quando nós olhamos para o sol, e o sol é bastante citado no livro do céu, né? O sol representa a Deus, e quando nós olhamos para ele, nós lembramos do livro do céu. E aí nós, né, voltamos para o caminho, né? Nós entendemos que não há dúvidas, né, de que tudo nos leva a Deus, todas as coisas, tudo que nos acontece, as pessoas na nossa vida, né, o nosso trabalho, tudo é a vontade de Deus. E então nós passamos
a ter essa compreensão, e aí não tem como a gente voltar, né, para a santidade das virtudes, né, voltar para viver como um servo. Se agora nós estamos a caminho do reino, né, nós estamos sendo formados reis e rainhas da divina vontade, por que que nós vamos querer ser servos, né? Os reis e as rainhas, eles dominam sobre tudo, e o servo só obedece, né? Como a Ruth falou hoje, na partilha dela, né? O servo, ele tem aquele tempo de cumprir as tarefas, né? Ele tem um período de tempo, depois ele está livre para ele fazer o que ele quiser, né? Mas o filho não, o filho tem que estar sempre ali, debaixo das ordens do pai, o filho tem que estar sempre ali junto do pai, né? Obedecendo, respeitando, amando, né? Tendo é, direito a tudo que o pai tem, né? Tudo que o pai tem é dele. Então é uma diferença muito grande para a gente querer voltar para essa vida de servidão, apenas servir, né? Ou apenas obedecer à vontade de Deus. Mas quem só obedece à vontade de Deus, ela, ela também, ela não está certa, mas viver na divina vontade, a criatura perde o direito, né? Ela não mais é, obedece só, mas ela passa a viver. Ela perde os seus direitos de ter vontade. Então, ela não tem mais vontade própria. A vontade dela é a vontade de Deus. É uma diferença muito grande, porque a criatura que apenas obedece a Deus, apenas faz a vontade dele, ela faz, assim, às vezes, sem amor. Ela faz só por obedecer, né? Como um servo, né? Se a pessoa. Eu vejo muito lá na escola, as pessoas onde eu trabalho, né? As pessoas obedecendo às ordens da diretora, mas tudo com cara feia, porque não concordam. Não concordam com as coisas que ela faz, porque ela é muito, como fala, inconstante nas decisões dela. Uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra coisa. E tem horas que ela fala coisas que ela determina coisas que não tem sentido. Mas as pessoas têm que obedecer porque ela é a autoridade ali. Então, muitas pessoas obedecem às leis de Deus por temor, né? Por medo de ir para o inferno, né? É como um empregado que obedece ao patrão por medo de ser demitido. Mas viver a vontade divina é viver, é amar essa vida que é de constante união com Ele, de estar correspondendo a tudo, né? Correspondendo no sentido assim de compreendendo tudo o que ele faz, tudo que acontece no mundo inteiro, né? Tudo que está acontecendo hoje no mundo é compreender e amar, porque é um plano dele, tudo está na vontade dele, então a gente ama o que ele faz, ama a vontade dele, seja qual for, seja uma cruz na nossa vida, seja aquilo que ele quiser fazer, aquilo que ele faz, nós amamos porque é a vontade dele. É muito diferente disso apenas obedecer porque tem medo. É muito diferente. É muito grande a diferença. O que me chamou mais atenção foi exatamente o que chamou a atenção da Aline também nesse trecho, né? Que para nós é assim, traz uma paz muito grande, né? E o chat, né, como a Aline disse, ele não desenvolveu muito, né, esse ponto, né, em que está falando que os sentimentos e os pensamentos das criaturas que já, né, deram a vontade, que já fizeram a consagração, esses sentimentos e pensamentos, eles não interferem. Jesus não leva em conta esses pensamentos das criaturas. O que ele leva em conta é a vontade que a criatura tem de permanecer, é a vontade que ela tem de voltar a essa ordem,
é a vontade que ela tem de corresponder, né, de compreender tudo que ele está fazendo, o que ele faz e o que ele quer fazer ainda, né? É essa vontade de unir assim, a vontade com a dele a ponto de ser um só com ele, um só pensamento, uma só vontade, uma só respiração. É essa vontade de alcançar essa santidade, não porque a gente quer ir para o céu, né? Porque iremos de qualquer jeito, mesmo passando pelo purgatório, nós iremos para o céu porque nós amamos a Deus, né? Sobre todas as coisas, mas pelo fato de estar voltando à ordem, né? Como assim, Deus nos, como exemplo, assim, Deus nos criou para vivermos da vontade dele, né? Esse é o desejo desse, esse é o plano dele, é o plano de amor, né? Deus criou uma habitação em cada criatura que existiria para Jesus morar em cada uma delas. Então, quando Deus olhasse para as criaturas, ele veria Jesus e ele ficaria, né, feliz, porque ele estaria vendo a ele mesmo, né, reflexo dele, refletindo ele mesmo, né, em todas as criaturas. Isso é algo maravilhoso para a gente simplesmente não dar valor a isso, né? Isso é muito grandioso, né? É um Deus que transbordou amor, né? No transbordamento desse amor ele nos criou, né? Então é muito amor, né? Com que ele fez tudo. Ele pensou em cada coisa, ele pensou em cada detalhe, né? De fazer esse mundo assim maravilhoso, perfeito, todas as coisas perfeitamente para nós podermos viver nele, para Jesus viver nele, dentro de nós, né? Jesus dentro de nós e nós dentro do mundo, e o mundo dentro de Deus, né? É um dentro do outro, assim, é uma conexão, uma união, né? uma interseção, assim, uma coisa assim que não tem, não dá nem para explicar, né? Porque acho que falta palavras, falta entendimento, né? Mas a gente, com essa noção que a gente tem, né, de quem Deus é, do que ele quer, do que ele faz, a gente já fica assim, né, sem palavras. E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, então não tem como a gente não desejar isso. Então não depende de nós estarmos na divina vontade. Não depende da gente sentir alguma coisa, né? Como no início a Luísa queria muito, né? Sentir, ver Jesus, ela queria sentir o toque dele, porque ela passou por tudo isso, ela desejou, ela tinha esses pensamentos, esses desejos, né? Deste algo assim sensível, para que nós compreendêssemos que isso não é necessário, né? Que não é isso que faz uma criatura viver na divina vontade, porque quando ela desejava isso, ela ainda estava se libertando, né, do apego das coisas, o apego, né, desse sensitivo, apego das coisas religiosas, né, até um anel, né, Jesus fez com que ela tirasse o anel do dedo, o anel que tinha um crucifixo, porque ele não queria apego a nada, ele queria só que ela ficasse só ligada a ele. Então, só ter o desejo de viver a vontade dele, né? Isso que ele ensinava quando ele falava coisas para ela, quando ele permitia que ela demonstrasse, né, tudo que ela sentia, tudo que passava com ela, para a gente, né, fazer essa comparação e compreender que não é sentimento, não é pensamento, né? Eu vou ficar o dia inteiro pensando na divina vontade, então eu não estou vivendo na divina vontade, não, né? É aquele desejo que não cessa, porque ele já está no nosso coração, já está ali, já foi plantado ali, né? Não tem como arrancar, está enraizado no nosso coração esse desejo, pelo conhecimento, né? Por compreender e por amar isso. Ele diz também que qualquer sentimento assim de tristeza, de angústia, né, faz com que
a gente se lance mais ainda nos braços dele, porque a gente vai tentar compreender, né, o porquê que a gente está sentindo aquilo. Se é um estado de ânimo, né? Se for um estado de ânimo, vai passar logo, né? Porque nós sabemos, né, que é Jesus, né, que está sentindo ali. Se já estiver sentindo uma angústia, assim, que for uma coisa assim que não tem razão, não tem sentido de a gente estar sentindo aquilo ali, né? Então é Jesus, né, que está sentindo ali por alguma razão, por alguém estar fazendo alguma coisa que está fazendo com que ele desabafe conosco, né, esse sentimento. E ele não fica por muito tempo. Mas se está acontecendo alguma coisa de que não é assim normal na nossa vida, uma situação, e a gente fica buscando compreender isso, né? Então esse sentimento vai fazer com que a gente se lance nos braços dele para tentar entender o que ele está querendo ensinar ou mostrar, né, para nós com aquela situação. Jesus diz ele diz assim: você deve saber que quando a alma me deu sua vontade com decisão firme, com conhecimento certo do que estava fazendo, sem querer conhecê-la mais, sem conhecê-la mais, já tomou lugar na minha, né, na minha vontade. Então é uma decisão firme, né, que a gente toma, né? Eu vejo assim o meu exemplo, quando eu tive conhecimento e comecei no grupo, né, a ter mais conhecimento sobre a divina vontade, né? O primeiro grupo que foi criado, né, pela Aline, eu não tinha conhecimento de nada, nunca ouvi falar da divina vontade, e aquilo pouco que estava sendo apresentado para mim no início, né, eu já tomei a firme decisão de continuar, porque aquilo ali para mim era a verdade, né? Já ficou muito claro para mim que ali era algo assim verdadeiro, que ali não era uma simples consagração, uma devoção, era algo muito grandioso, né? Por tudo que eu ouvi ali nas partilhas, né, das pessoas que já estavam há mais tempo, né, que entraram bem no início, né, como a Ruth, a Michele, né? Então eu ouvindo tudo que elas diziam, e a Aline também, principalmente, que fez eu tomar essa firme decisão de continuar, né? Em nenhum momento eu tive dúvida nenhuma, nenhum momento passou pela minha cabeça abandonar, porque aquilo ali não tinha sentido, né? Então quando a gente, né, a gente toma essa decisão firme, a gente já tomou lugar na vontade divina. E ele diz, né, aí você tem a minha vontade, eu tenho a sua, né? Então uma fica ligada à outra, presa à outra, né? Não é uma troca, mas é um laço, né, que se faz, né, das duas vontades. E o exemplo que a Aline colocou ali, né, é como um contrato, né, em que a gente vendeu, né, uma propriedade, né? A minha vontade é uma propriedade, né? E nesse contrato eu dei direito à posse para outra pessoa, então eu não tenho mais como voltar atrás, né? Não tem como desfazer esse contrato, porque eu perdi o direito àquela propriedade, né? No caso, a minha vontade. Então eu vivo para Deus, né? Eu não vivo mais para mim agora, eu vivo para Ele usar, né, da minha inteligência, da minha memória, da minha vontade, né, dos meus braços para fazer as obras que Ele quer fazer, dos meus passos para Ele me levar para onde Ele quiser, da minha voz para Ele falar o que Ele quer falar, do meu olhar para Ele ver o que Ele quer ver através de mim. Então é assim que é a vida na divina vontade.
continua na parte 2.